Prezados ouvintes, todos nós temos nossas preferências pessoais. Cada um torce para um time de futebol, para uma escola de samba. Preferimos uma determinada cor ou um determinado ritmo musical. Gostamos desta ou daquela comida. E temos predileção por determinados programas e séries televisivas. Ninguém pensa exatamente igual a uma outra pessoa. Somos seres únicos e as diferenças de gosto e de pensamento fazem parte da nossa realidade. Mesmo dentro da nossa casa, com os familiares e com os amigos mais próximos, as divergências são inúmeras. E nem por isso ficamos a agredir e a ofender todos que não concordam conosco. Mas na política, principalmente nas redes sociais, não tem sido bem assim, não é mesmo? A polarização ideológica e a crescente radicalização têm implodido as mais diversas relações, como se pelo fato de divergirmos em algum posicionamento, nos tornássemos inimigos mortais. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo buscará fazer uma reflexão sobre o difícil momento que atravessamos e sobre a necessidade de deixarmos as divergências em segundo plano, nos apegando àquilo que nos une, para juntos guiarmos o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como vai? Bom dia, Pablo. Estamos sempre de plantão na resistência e muitas vezes para mediar tantos conflitos que estamos vivendo no nosso cotidiano. Pois é, deputado, e falando em conflito, o tema de hoje é exatamente esse, né? Essa radicalização que a gente tem vivido no meio político. Em todos os seus mandatos, o senhor sempre esteve na oposição, né? Muitas vezes teve a necessidade de agir com firmeza, inclusive agora, recentemente, o senhor foi autor do pedido de impeachment do ex-governador Wilson Witzel, mas também em todos esses momentos, mesmo na oposição, o senhor nunca se furtou a colaborar com projetos do governo que pudessem beneficiar a população. Essa postura sempre o fez ser respeitado, até mesmo pelos seus adversários. O senhor entende, né, como dizia Tancredo Neves, que na política quem briga são as ideias e não as pessoas? Olha, nesse caso, Tancredo Neves tinha toda a razão. A política, né, faz com que haja muitas e muitas diferenças. E, evidentemente, a briga é ideológica, a briga é política no campo das ideias, e não no campo da pessoa física, não no campo do ódio, da discriminação. E a minha formação, a minha natureza, né, talvez por ter sido o filho do meio, né, tem uma teoria psicanalítica que diz que quando você é o filho do meio, você já é um mediador de conflitos entre os dois extremos, os mais velhos e os mais novos. Então, eu acho que o entendimento é o melhor caminho, quando possível, para você beneficiar o conjunto da sociedade. E ser de oposição é ter clareza e firmeza, que você não pode se vender às benesses do governo, mas, ao mesmo tempo, tem que ter firmeza e clareza para verificar que mesmo um projeto vindo da situação ou do governo pode, muitas vezes, ser melhorado para beneficiar a população. E o meu mandato, que eu já tenho aí praticamente mais de 18 anos de mandato, tem sido na oposição, mas sempre buscando aperfeiçoar aquilo que é possível para bem da coletividade. Certo, deputado, até porque todo esse ruído, né, que a gente tem presenciado no debate político, ele contradiz a essência exata do que vem a ser política, né? Que é justamente essa busca por consenso, solução pacífica dos conflitos, de modo que a gente possa avançar em conjunto, né, como uma sociedade unida, né? Até porque, né, Pablo, a Constituição Federal é muito clara. Ela diz que os poderes têm que ser
independentes. E aí entra a palavra-chave. E harmônicos entre si. Harmônicos no sentido de buscar consensos para soluções que beneficiem a nossa sociedade e que mantenham firme o Estado democrático de direito e a nossa República. Então, as nossas atuações, quer seja no Executivo, quer seja no Legislativo, né, e quer seja no Judiciário, né, tem que buscar esses caminhos. E as experiências que eu tenho, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, fizeram que esse caminho sempre pautasse a minha atuação. Né? Eu, uma vez, estava lendo um livro traduzido para o português de um filósofo oriental chamado Lao Tse, né? Que o título era muito sugestivo, O Caminho do Meio. E o caminho do meio aí não é o meio do centrão, o meio político, não. É o caminho de você buscar a essência das questões, buscar uma verdade com V minúsculo, né? A verdade dos homens, mas a essência, para você ter uma trajetória que seja boa para você mesmo e para o conjunto da sociedade. Né? Então, essa é uma lição filosófica. E, ao mesmo tempo, Pablo, você que tem filhos pequenos, eu já passei muito dessa fase, né? Tem uma escritora nossa, e uma mulher famosíssima, chamada Cecília Meirelles, que tem uma obra-prima que diz assim: é isso ou aquilo. A vida é escolha o tempo todo. É isso ou aquilo. Se você gosta de doce e come doce, você não vai comer salgado, e por aí vai. Né? Então, essas escolhas que a gente vai fazendo, não é porque eu gosto de doce que o salgado é detestável. Haverá tantos e tantos que gostam mais de salgado do que do doce. Quer dizer, a harmonia é cada um fazer a sua escolha, mas buscar coletivamente qual é a escolha melhor para a população. Agora, deputado Luiz Paulo, é possível perceber que toda essa radicalização ela não tem ocorrido por acaso. Existem alguns grupos que se retroalimentam e que buscam fazer dessa polarização sua sobrevivência política. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. E muitas vezes no parlamento, eu já entrei em mediações entre esses dois extremos, um provérbio popular, dizendo assim: alimentar isso é bater palma para maluco dançar. Né? Porque está um alimentando o outro para os dois extremos aparecerem e, no fundo, se complementarem. Né? E, com isso, você não busca, né, este caminho de solucionar as questões maiores da nossa sociedade. Mas a essência do parlamento, como o nome já diz, parlamento vem de parlar, falar, é o local da fala, o local da discussão, do combate de retóricas ideológicas, etc. Mas, volto a dizer, respeitando, né, as ideias e respeitando principalmente fisicamente cada orador, que não necessita ser agredido por palavras chulas e nem tampouco por agressões verbais outras. Então, essa que é a essência. E como nós estamos na política hoje? Dois extremos bélicos e a maioria aturdida no meio disso tudo. Deputado, me parece que esse ambiente de constante animosidade que a gente vive, ele prejudica o país e atrapalha, inclusive, o nosso desenvolvimento econômico, a partir do momento que essas pautas de briga ficam tomando conta do cenário. Né? O senhor entende que, principalmente, os governantes precisam ter bom senso e cuidar daquilo que realmente, né, é prioridade para a população, aquilo que realmente é prioridade para o país, para o Estado?
Ô, Pablo, qual é a prioridade do país e do Estado? A luta contra a Covid, vacinar, uso de máscara, distanciamento, auxílio emergencial para esses milhões de desempregados, para diminuir essa miséria, para diminuir a fome, né? A política que o país pede é uma política de desenvolvimento econômico, da retomada do crescimento, de geração de emprego, de geração de renda, né? E de novos investimentos, tanto investimentos privados e públicos, né? Tanto interno quanto vindo do exterior. E esse ambiente institucional turbulento não permite nada disso. Se a gente volta para trás, no mês de agosto somente, para não entrar muito, você vai ver que 2 a 3 vezes por semana tem uma fala presidencial sobre um tema não relevante, só para extremar essas contradições e manter vivo esse debate. E o país cada vez afundando mais. Eu gosto de dar um exemplo. Nos últimos 12 meses, Paulo, a inflação já subiu pelo IPCA mais de 10%. E o preço do combustível, que afeta o bolso de todo mundo, porque afeta os custos dos transportes, já subiu mais de 40%. Então, devia estar pautado como as forças se associam para que esse preço do combustível não dispare mais. O Brasil, a Petrobras é do Brasil ou o Brasil é da Petrobras? Sem falar na energia, né, deputado? E agora, o anúncio que se faz é que vamos ter possivelmente racionamento, vamos ter horário de verão, né? Porque a crise energética está aguda e a política ambiental para essa área foi só de devastação, né? E, evidentemente, com devastação das nossas florestas, evidencia-se mais e mais desequilíbrio climático, né? E o que é que nós estamos vivendo por causa dessa devastação, Paulo? No verão, que se aproxima, vem agora a primavera, dia 23 de setembro vai começar a primavera e depois virá o verão, né? Vai começar a chover, mas está muito longe, né? Então, no verão, quando chove descontroladamente em alguns lugares, a gente tem um fenômeno das enchentes, das mortes por erosões, por quedas de barreira, etc, etc. E no inverno, que nós estamos ainda vivendo? Queimada e mais queimada. Isso é o desequilíbrio climático associado a constantes desmatamentos que se faz no nosso país e diversas unidades da federação. Essas que são as questões centrais. Não é o supérfluo que é colocado na pauta para discussão cotidiana e que é pautado principalmente, mas não só, principalmente pelo presidente da República. Deputado, voltando aqui ao tema que é, né, central do nosso programa de hoje, como a gente já falou, ninguém concorda com tudo. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes concordam com alguns dos seus posicionamentos, discordam de outros na sua atuação diária no plenário. Eu queria que nesse encerramento aqui do programa de hoje, o senhor deixasse uma mensagem para esses ouvintes, né? Uma mensagem sobre esse tema, o que o senhor gostaria de falar com os nossos ouvintes. Olha, Pablo, foi boa essa abordagem em relação à nossa atuação no parlamento e a concordância e discordância daqueles que nos seguem em relação a cada um dos temas. Primeiro, eu queria dizer que nós somos únicos, né? Cada ser humano é único. Não tem dois seres humanos, mesmo que sejam gêmeos e que sejam univitelinos, que tenham a mesma opinião sobre um determinado tema. Nós somos únicos. Quando a gente opta por um candidato, seja deputado estadual, deputado federal, governador, senador, prefeito, presidente da República, é porque
Na maioria dos pontos de vista desse candidato, essa maioria se aproxima daquilo que a gente pensa, mas não quer dizer que a gente também não tenha divergências. Ora, o que eu tenho colocado no meu mandato e não me afasto dele, são temas que convergem para a maioria. Primeiro, a luta perene contra qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Preconceito só serve para afundar mais o cidadão e a radicalização. Qualquer tipo de preconceito. A defesa intransigente do consumidor, que é expoliado pelo Estado e expoliado pela iniciativa privada. Uma expoliação clara do Estado é o Detran. O Detran expolia o consumidor, com as suas taxas exorbitantes e seus serviços pessimamente prestados. Então, o segundo ponto é a defesa do consumidor. Eu defendo um funcionalismo público eficiente, eficaz e bem remunerado. Até porque também sou funcionário público. Ao contrário da corrente que existe hoje nesse país, que quer liquidar o funcionalismo público. Como fosse possível ter serviço público nas áreas de educação, saúde e segurança pública, sem, principalmente, mas não só, sem funcionário público qualificado e bem remunerado. Então, e mais do que isso, eu insisto que para a gente sair do momento tão difícil que o Estado do Rio de Janeiro vive, que é intitulado de crise fiscal, a gente tem que ter uma política de Estado de desenvolvimento econômico e social. Tento construir isso a cada dia. A cada projeto que a gente vota, eu olho exatamente dentro dessas óticas que eu acabei aqui de dizer. Então, o que eu posso dizer a quem nos acompanha, que o nosso mandato cuida com muita intensidade dessas questões centrais. Hoje, o tema que fica mais forte entre todos são de duas ordens: o desemprego, a miséria e a fome. E manter unidade e se ter política que nossa prestação de serviço público também melhore. E aí, evidentemente, tem que ter um funcionalismo qualificado e bem remunerado. É essa a ótica do nosso mandato e que aqueles que nos acompanham verificam que a gente tenta o tempo todo guardar essa linha de coerência. Perfeito, deputado. Acho que no programa de hoje a gente queria deixar claro que o respeito nas relações humanas é fundamental. Nós podemos discordar, mas não nos agredir. Quem insiste em estimular esse tipo de radicalização está de olho somente na próxima eleição. Suas motivações são meramente eleitoreiras. E poucos se importam com as sequelas que esse tipo de posicionamento deixa na sociedade. Lutar contra a intolerância, seja de que lado ela venha, é uma das importantes tarefas do nosso podcast e do seu mandato. Antes de encerrarmos essa edição, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora com os destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. Uma boa semana a todos. A Bola Dentro de hoje vai para um projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo presidente André Siciliano, que está na mesma linha de um projeto que também apresentei em fevereiro deste ano, de 2021, no sentido que o Poder Executivo possa acolher mensagem nossa, ou até mesmo mandar uma mensagem que possa produzir a reposição do funcionalismo público estadual, a reposição salarial, que é preceito escrito
na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que os salários do funcionalismo público têm que corrigir a inflação ano a ano. E no estado do Rio de Janeiro, isso não ocorre, pelo menos, desde 2014. Estas perdas inflacionárias já estão na ordem de 45%, um valor astronômico. Então, essa é uma luta que estamos fazendo no parlamento. Temos agora um importante aliado, que é o presidente da própria Assembleia, mas é uma luta dura, né? E tem apoio, seguramente, do parlamento como um todo, né? E vamos continuar dela. Pautar o tema é realmente uma bola dentro. A bola fora vai para o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como DETRAN, que continua a prejudicar, né, fortemente os proprietários e os motoristas de veículos no estado do Rio de Janeiro. Quer seja pela morosidade do órgão em renovação de carteira, em solução a questões de liberação dos próprios veículos, até mesmo na retirada de identidade pela população, né? E ainda permanece um resquício deletério, né, das blitz, que até hoje acontece pela Polícia Militar e que muitas delas fazem uma extorsão em relação ao condutor do veículo, sem poder fazê-lo, né? Eu volto a dizer, blitz de segurança pública é de segurança pública e não de segurança veicular. Então, o DETRAN entra ano e sai ano, não se corrige. E a nossa luta é exatamente para que essas correções de rumo aconteçam. Então, mais uma vez, a bola fora de hoje é para o DETRAN. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.